Olá, gente. Bem-vindos todos a esse domingo. Delícia. Uhum. Nós teremos a nossa live. Oi, Gel. Oi, Carol. Tudo já bem? Aqui falando já. Vamos lá. Boa noite. Mais um dia especial. Nossa quinta live do Setembro Consciente. Né? Muito gostoso. Muito legal. A gente vai trazer novamente Dr. Filipos com a gente, médico especialista em clínica médica pela Universidade Federal de Uberlândia, residente de medicina interna na Universidade de Miami, um pesquisador em sarcomas e tumor desmóide e super engajado no nosso grupo. Já vamos trazer o Dr. Filipos. Opa, obrigado. Agora vai. Obrigado por ter aqui de novo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai ter o Dr. Trent, que está aqui na Universidade de Miami comigo. Ele é oncologista, especialista em sarcomas pelo MD Anderson. E ele atualmente é o diretor de pesquisa do Sylvester Comprehensive Cancer Center da Universidade de Miami, e ele também é o líder da equipe multidisciplinar de sarcoma também da Universidade de Miami. So, welcome, Dr. Trent. Hey, Dr. Trent. Welcome. Thank you for being here with us. Can you hear me okay? Yes, Yeah. we can all hear you very well. Great. Delighted to be here, and I'm going to share some slides if that's okay. I'm happy to also answer any questions along the way. Yes, thank you so much. Let's do this. The moment of truth. Is that showing okay? Yes. Yes. Okay. Okay. Well, thank you, everyone. And good evening, I'm happy to be here. Thank you for inviting me, and it's really to be an honor to be here with Dr. Costa to discuss Desmóide tumor. Então, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui junto com o Dr. Costa para discutir um pouco sobre tumores desmoides. Desmóide tumor is a type of cancer called sarcoma. Os tumores desmoides é um tipo de câncer chamado sarcoma. It's actually the first cancer ever described. It was described on the Ebers Papyrus in 1550 BC. Na verdade, é o primeiro tumor descrito. Foi descrito em um papiro em 1550 a.C. Extremity sarcomas were described by Hippocrates. Os sarcomas de extremidade foram descritos por Hipócrates. And then Galen described these, a famous physician, Galen described these in AD
and gave the name AD260 and actually gave the name sarcoma. E Galen descreveu estes tumores em 260 depois de Cristo e chamou esses tumores de sarcomas. Abernathy really made the first distinction in different types of sarcomas. E Abernathy fez a distinção de diferentes tipos de sarcomas. And with the advent of the microscope, different types of sarcomas were given names based on their normal structure. E com o uso do microscópio, diferentes sarcomas foram denominados baseado na sua aparência microscópica. And now with immunohistochemistry and molecular technology, we know that there are over 200 bone and soft tissue sarcomas. E hoje, com a imunohistoquímica e estudos moleculares, a gente sabe que existe mais de 200 tipos diferentes de sarcomas. One of those types is desmoide tumor, which we'll be discussing today. E desses tipos é o tumor desmoide, que é o que vamos estar falando hoje. Desmoide tumors, like sarcoma, desmoide tumors and other sarcomas are very rare. Os tumores desmoides, assim como os outros sarcomas, são muito raros. But they have something in common. Biologically, they arise from the same structure called the mesoderm. Mas eles têm uma coisa em comum, que eles são derivados da mesma estrutura, chamada mesoderme, including desmoide tumor. Incluindo os tumores desmoides. The first term desmoide tumor was in 1838. A primeira vez que utilizaram o termo tumor desmoide foi em 1838. Meaning tendon-like. Que significa aparência de feixe. And these are low-grade tumors. They're locally infiltrating. They lack the ability to metastasize, but they have a high propensity for local recurrence. You can see tumor on gross pathology on the left and a patient who's had multiple surgeries on the right. Estes tumores são de baixo grau. Eles têm a capacidade de infiltrar as estruturas vizinhas, mas não têm a capacidade de se metastatizar, ou seja, ir para outras partes do corpo, porém, eles têm uma alta taxa de recorrência. E abaixo vemos uma figura de um paciente que teve múltiplas operações para um tumor desmoide. There's about 2 to 4 new desmoide tumor patients diagnosed per million people per year. Há aproximadamente 2 a 4 pacientes com tumor desmoide por milhão diagnosticados a cada ano. That means somewhere between 600 to 1,200 new patients diagnosed each year in the United States. Isso significa que tem aproximadamente 600 a 1.200 novos casos nos Estados Unidos por ano. Most common type is called sporadic, meaning it's not hereditary. O tipo mais comum é o tipo esporádico, que significa que não é hereditário. The common hereditary form is called FAP or Gardner syndrome. A forma hereditária mais comum é chamada de adenomatosa familiar polipoide, ou também síndrome de Gardner. Which occurs in young adults, generally slightly more common in women. O que ocorre geralmente em homens jovens. The differential diagnosis for a desmoide tumor is a number of different entities. Há muitos diagnósticos diferenciais para os tumores desmoides. That's why patients who may have a diagnosis with desmoide tumor are recommended to have their pathology reviewed by an expert sarcoma pathologist. Por isso, todos os pacientes diagnosticados com o tumor desmoide, recomendamos que um patologista experiente em tumores desmoides reveja o seu diagnóstico. For instance, any of the entities on this slide, we have seen misdiagnosis.
Por exemplo, todas essas entidades que vemos no slide, a gente já viu como um diagnóstico errôneo para um tumor desmoide. So this is just an example, and I'll start at the top. You can see the arrow pointing to this nodule in the tissue. E esse é só um exemplo, vamos começar pela imagem de cima, e a gente vê uma seta apontando para um tecido. And this may, and the right top panel shows a nodule in the abdomen. E ao lado direito, na parte superior da tela, a gente vê um nódulo no abdômen. But they can look very similar. Mas eles podem parecer muito semelhantes. And they can look similar on a surgical specimen as well. E eles também podem parecer muito semelhantes na peça cirúrgica também. And distinguishing between a normal scar and desmoid tumor is difficult even for experienced pathologists sometimes because they look so similar. E fazer a diferenciação entre um tumor desmoide e uma cicatriz normal pode ser muito difícil, até mesmo para um patologista experiente, visto que a aparência deles é muito semelhante. Here's another example showing the similarity. Aqui é um outro exemplo mostrando a semelhança. And I'm going through some of these pathology examples because it's really the critical first step in making the diagnosis of desmoid tumor. E eu estou mostrando alguns exemplos de patologia, porque realmente é a primeira etapa para fazer o diagnóstico do tumor desmoide. Otherwise, a patient who has desmoid tumor but's misdiagnosed as a different cancer could receive the wrong treatment. Visto que se um paciente realmente tem um tumor desmoide, mas é diagnosticado de forma equivocada como tendo outro tumor, ele pode receber um tratamento errado também. We'll talk a little bit about current therapies. Agora vamos falar um pouco das terapias modernas. So when we talk about therapy, we're generally discussing surgery, radiation therapy, and systemic therapies such as chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy. Então, quando a gente está falando de terapias, a gente está falando de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, incluindo tratamentos sistêmicos e tratamentos dirigidos, tratamentos alvos. In this bottom left panel, there's a desmoid tumor on the chest wall in the breast tissue. Por exemplo, na parte inferior desse quadro, a gente tem um tumor desmoide na mama, no peito. And Dr. Costa is very experienced with breast desmoid tumors, as he's recently published one of the largest series after surgery. Ok. Então, a gente falou que eu sou muito experiente nesse tipo de tumor desmoide, porque eu acabo de publicar uma série sobre pacientes em tumor desmoide na mama relacionados a implantes mamários. Thank you, Dr. Trent. Treatments have historically been non-steroidal anti-inflammatories, tamoxifen, targeted therapies, and chemotherapy. Alguns tratamentos classicamente descritos são anti-inflamatórios, tamoxifeno, e alguns tratamentos alvos, como imatinib e sorafenib. And this is just a look at desmoid tumor outcomes. And this is, so this is the, go ahead. Então, isso é um gráfico mostrando os prognósticos dos pacientes com tumor desmoide. So the blue curve is older than 30, the yellow line is less than or equal to 30, and every downward deflection means a patient's tumor has come back after surgery. Então, a linha azul que vocês estão vendo nesse gráfico são pacientes que são mais velhos do que 30 anos. A linha amarela que vocês estão vendo nesse gráfico são pacientes mais jovens de 30 anos.
E cada degrauzinho que vocês veem que a curva cai é um paciente que teve uma recorrência do tumor desmóide. So over 30-year-old patients have an 85% chance of their tumor never coming back after surgery. Então, pacientes que têm mais de 30 anos têm uma probabilidade mais ou menos de 85% de não ter uma recorrência do seu tumor. Whereas it's about 65% in younger individuals. Em contrapartida, pacientes jovens têm uma probabilidade de 65% de não ter o tumor recorrer. This is a similar look. And so the lower curve means there's a higher chance of it coming back. And go ahead. Então, essa é outro gráfico e também o mesmo princípio. Uma curva mais baixa mostra que tem uma probabilidade mais alta do tumor recorrer. So the desmoid tumor inside the abdomen or on the trunk are cured over 80% of the time with surgery. Então, os pacientes que têm um tumor desmoide dentro do abdômen ou no tórax têm uma probabilidade de aproximadamente 85% de ter seus tumores desmoides curados. But less likely with the extremity. Mas essa probabilidade é mais baixa com tumores de extremidade. Size is also important, as you can see here. Larger tumors with the dashed line have a higher likelihood of recurrence. O tamanho do tumor também é importante. Tumores maiores têm uma maior probabilidade de recorrer. Also, when the surgeons don't remove all of the tumor, there's a higher risk of the desmoid growing back, about 50%. E também, quando os cirurgiões não removem o tumor completamente, existe uma probabilidade maior de ter uma recorrência. E nesse caso, seria aproximadamente 55%. So here's some data on the therapeutic evolution of desmoid tumor. From 1965 to 94, surgery plus or minus radiation was the mainstay of therapy. E então aqui está os dados da evolução dos tratamentos dos tumores desmoides. De 1965 a 1994, cirurgia com ou sem radioterapia era a principal modalidade terapêutica. In contemporary times, the use of surgery and radiation has decreased dramatically. Atualmente, o uso de cirurgia e radioterapia tem diminuído drasticamente. Whereas systemic therapy has increased alone and combined with local therapy. E os tratamentos sistêmicos de forma isolada cresceram e também tratamentos sistêmicos combinados com algum tratamento local também. And this is data from the time period 1995 to 2005, and the use of systemic therapy has since then increased dramatically. E esses dados são de 1995 a 2005, e desde então os tratamentos sistêmicos ainda vêm aumentando ainda mais. Due to the realization that chemotherapy is quite effective. Devido à percepção de que quimioterapia é bem efetiva. And new agents such as sorafenib and potentially nirogacestat. E de que alguns tratamentos novos, por exemplo, o sorafenib e talvez o nirogacestat. Perfect. Importantly, with the over these same time periods, recurrence rates have decreased.
E, mais importante, durante a evolução desse tempo, a probabilidade de recorrência também diminuiu. So even though there's been a marked decrease in surgery and radiation and an increase in chemotherapy, patients are doing much better. E mesmo que está tendo menos operações cirúrgicas e um aumento de tratamentos sistêmicos com quimioterapia, os pacientes estão indo muito melhor. XRT seems to improve the outcome of surgery. Radioterapia parece que ajuda em conjunto com a cirurgia. But surgery may not improve the outcomes from radiation therapy alone. Mas parece que adicionar cirurgia não melhora em relação à radioterapia sozinha. So let's talk about molecular determinants. Então vamos falar sobre alguns determinantes moleculares. Little is known, but we'll discuss some today. Okay. Pouco se sabe sobre esses determinantes moleculares, mas a gente tem alguma ideia e a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. We need better treatments, that's for sure. Que a gente precisa de tratamentos novos e mais eficazes, isso é com certeza. And hopefully better understanding of the molecular causes of desmoid tumor will lead to better therapy. E talvez o entendimento melhor das bases moleculares vai levar ao desenvolvimento de novos tratamentos. So we'll use an example of Gardner syndrome. Vamos usar o exemplo da síndrome de Gardner. So patients with colorectal cancer may have a hereditary situation called familial adenomatous polyposis. Então, os pacientes com câncer coloretal podem ter uma síndrome hereditária chamada adenomatose familiar polipoide. This is called germline when it's in every cell in the body. Isso é chamado de uma mutação germline quando é em todas as células do corpo. Patients may also have a mutation in the same gene called APC in the tumor only. Mas os pacientes também podem ter uma mutação chamada APC que se localiza somente no tumor. So some patients with colorectal cancer that don't have APC mutation have mutations in another gene called beta-catenin. Alguns pacientes que não têm essa mutação chamada APC podem ter mutações localizadas no tumor chamada beta-catenina. Patients have one or the other, not both, because they end up having the same function. Os pacientes têm ou um ou a outra, não as duas, porque no final as duas acabam tendo a mesma função. Gardner syndrome patients have a high risk of colorectal cancer, but they also have a high risk of desmoid fibromatosis. Os pacientes com a síndrome de Gardner, eles têm um risco mais alto de câncer coloretal, mas eles também têm um risco mais alto de tumores desmoides. And that's because the same gene, APC, can cause desmoid tumor. Isso porque o mesmo gene, o gene APC, também pode causar tumores desmoides. Okay. APC mutations are rare in non-hereditary desmoid tumor. They're more common, they're the most common mutation when it's hereditary. As mutações APCs são bem raras em tumores desmoides não hereditários. Eles são mais comuns nos tumores desmoides hereditários. So this is a cartoon showing
the two genes I'm discussing, APC and beta-catenin. E esse é um diagrama mostrando os dois genes que eu estou falando, o gene APC e o gene beta-catenina. So beta-catenin and APC are in this complex together. E, como vocês podem ver, o APC e a beta-catenina estão no mesmo complexo juntos. And these are proteins in the tumor cell. E isso são proteínas dentro da célula tumoral, That stick together in this complex. que se ajuntam neste complexo. Now, if APC is deleted, then this complex falls apart. Se o gene APC é deletado, então todo esse complexo se desmancha. Similarly, if beta-catenin has a mutation, it can't bind to these other factors and this complex falls apart also. Da mesma forma que se você tem uma mutação na beta-catenina, ela não consegue se ligar a esse complexo e também esse complexo se desmancha. Whether it's an APC deletion or a beta-catenin mutation, beta-catenin can freely go into the nucleus and bind DNA. Seja por uma mutação no APC ou seja por uma mutação na beta-catenina, a beta-catenina acaba indo para o núcleo da célula. And when that beta-catenin binds to the DNA, it causes the production of many proteins that turn the normal cell into the cancer cell. E quando essa beta-catenina entra no núcleo da célula e se liga ao DNA, ele ativa várias proteínas que fazem a proliferação da célula. And that's the loss of APC or the mutation of beta-catenin are what are thought to turn a normal cell in the body into a desmoide tumor cell. Então, é por isso que se pensa que a perda do APC ou a mutação da beta-catenina é o que transforma uma célula normal do corpo em uma célula do tumor desmoide. And then when there is the mutation in beta-catenin or loss of APC, all of these bad proteins get produced and then the normal cell begins growing. In other words, it splits from 1 into 2, 2 into 4, 8, 16, 32, 64, and you have a big tumor. Então é por isso que quando você tem uma perda no APC ou uma mutação na beta-catenina, é quando a gente vai ter a produção de todas essas proteínas ruins, que vai fazer com que a célula continue a se proliferar. Ou seja, uma célula vira 2, 2 vira 4, 4 vira 16, levando à formação do tumor. Now on the right side, this is what happens when beta-catenin is normally metabolized. Ao lado direito, nós vemos o que aconteceria quando a beta-catenina fosse metabolizada da forma correta. It's phosphoryl when there are normal APC and normal beta-catenin. Beta-catenin can be phosphorylated and degraded, and it can't turn the normal cell into the cancer cell. Quando a beta-catenina está normal, ela sofre um processo chamado fosforilação e ela acaba sendo degradada e não transforma a célula numa célula tumoral. One of the key proteins in degrading beta-catenin is called gamma secretase. Uma das proteínas essenciais na degradação da beta-catenina se chama gama secretase. And there are proteins called gamma secretase inhibitors. E existem algumas proteínas chamadas inibidores da gama secretase. I meant chemicals. There are chemicals. Existem alguns produtos químicos, na verdade, que se chamam inibidores da gama secretase.
One of those is the SpringWorks drug that has finished clinical trial for desmoid tumor called niragesostat. E uma desses produtos químicos, na verdade, é um medicamento da farmacêutica SpringWorks, que acabou de terminar um ensaio clínico randomizado para essa droga. Here's an example of beta-catenin expression in the nuclei of desmoid tumor. Aqui está um exemplo da beta-catenina expressa no núcleo de um tumor desmoide. It's an important diagnostic criteria. É um critério diagnóstico bem importante no tumor desmoide. There have been a number of studies, including one of our pathologists at Sylvester, Elizabeth Montgomery, who found that, and all of these studies show that about 90% of patients with desmoid tumor have beta-catenin in the nuclei. E há vários estudos que mostram que existe esta beta-catenina no núcleo das células do tumor desmoide, incluindo um estudo feito pela nossa patologista, a doutora Montgomery, que mostrou que aproximadamente 90% dos tumores desmoides expressam essa proteína no núcleo. In addition to so the beta-catenin, I mentioned, is a gene that can have mutations in it. Those mutations always occur in this area called exon 3. E como eu disse antes, a beta-catenina é um gene que a gente pode ter uma mutação nele. E essas mutações sempre ocorrem num local chamado exon 3. So DNA sequencing, or NGS, can also be used to confirm the diagnosis. E então, sequenciamento genético também é uma possibilidade para a gente confirmar o diagnóstico. So here's a different series of papers looking at beta-catenin mutations in desmoid tumor and show that it's anywhere from 50 to 90%. E aqui está uma série de estudos que analisa mutações na beta-catenina e mostra que essas mutações ocorrem mais ou menos de 50 a 70% dos tumores. And these mutations are important because they prevent the phosphorylation and degradation of beta-catenin, allowing it to go into the nucleus and turn on cancer genes. E essas mutações são importantes porque, depois de mutado, a beta-catenina não sofre a fosforilação e ela não é destruída. Dessa forma, ela se migra para dentro do núcleo, gerando a proliferação da célula. Here's a study by a pathologist, Alex Lazar, that looked at these mutations in 138 patients and found that 85% were mutated in beta-catenin. E esse é um estudo por um patologista chamado Lazar, que pesquisou essas mutações em 138 pacientes com tumores desmoides e encontrou que 85% desses pacientes possuem essas mutações. In this series, patients with mutation at a site called 45F had a much higher chance of recurrence. E eles perceberam que os pacientes que têm mutações no local que se chama 45F têm maior probabilidade de recorrência. This has not been validated in other studies, so remains controversial. Mas isso não conseguiu ser validado em outros estudos e é um pouco controverso.
So let's see. So let's do, so I wanted to say, before a case, I wanted to, let's do the case. Okay, so this is a 66-year-old man diagnosed with gastrointestinal stromal tumor in 2005. Então, vamos dar um exemplo de um caso, por exemplo. Esse é um homem de 66 anos que foi diagnosticado com um tumor gastrointestinal estromal, GIST, em 2005. He had removal of the tumor, part of the stomach, and was treated with a medicine for his GIST called imatinib. Ele removeu esse tumor chamado GIST e parte do seu intestino e foi tratado com um medicamento que se chama imatinib. And then in 2008, on the screening CT scan, he had a new mass in the abdominal wall. E depois, em 2008, ou seja, 3 anos depois, ele apareceu com uma massa nova na sua parede abdominal. He had a core needle biopsy. Fizeram uma biópsia desta nova massa. And I would just like to reiterate, with desmoid tumor, I generally have a low threshold to do biopsies because it's very important to fully understand what you're dealing with. E, de uma forma geral, em tumores desmoides, eu tenho um limiar muito baixo para fazer uma biópsia, porque é bem importante a gente saber com o que a gente está lidando. So this is the patient's result from the biopsy. And again, this was reviewed by Alex Lazar, who's an expert desmoid tumor pathologist. Então aqui a gente consegue ver algumas imagens do resultado dessa biópsia, e isso foi revisto por o Dr. Lazar, que é um patologista experiente em tumores desmoides. And what he found was there were a hypocellular tumor with spindled cells and a lot of this pink matrix. Então o que ele viu é que tinha poucas células em um padrão em feixe, com muito material de colágeno, que é esse material rosado que vocês estão vendo aí. We also found that the marker for GI stromal tumor called KIT was negative on the tumor cells. E a gente encontrou também que os marcadores para GIST, que se chama KIT, eram negativos nas células tumorais. Only on a mast cell, which is a normal leukocyte that is KIT positive. Só numa célula de mastócito, que é um tipo de leucócito, que estava positivo. Seeing that the biopsy resembled scar tissue, he did beta-catenin staining. Visto que parecia muito uma cicatriz, ele fez a coração para beta-catenina. And found strong expression in the tumor, markedly in the nuclei. E viu que as células tumorais estavam se expressando de forma bem forte no seu núcleo, e essa proteína chamada beta-catenina. So even though this patient had a GIST diagnosed in 2005, had what was thought to be a local recurrence, ended up having a desmoid tumor as a second cancer. Então, mesmo que em 2005 ele teve esse tumor chamado GIST, inicialmente pensaram que era uma recorrência desse tumor GIST, depois descobriram que na verdade tratava-se de um tumor desmoide. To confirm, we did beta-catenin sequencing and found a beta-catenin mutation at codon 41 that is diagnostic for desmoid tumor. E para confirmar, a gente fez o sequenciamento genético e viu que tinha uma mutação na beta-catenina
em um local mais específico, que é 41A. So this shows the patient's desmoid tumor. I'll just show you right here. Can you see my arrow? No, we cannot, Dr. Trent. Okay. Well, it's in the abdominal wall where it was before, right above a rib at the top of the slide. And I'll just let you know that the tumor grew on 400 milligrams. When we escalated to 800 milligrams, it actually shrank. Então, ele estava tentando mostrar com o mouse aonde está o tumor, mas não está aparecendo o mouse, mas o tumor está na parte do abdômen, na parte superior da imagem. E o que ele quer mostrar é que quando ele estava tomando imatinib numa dose de 400 miligramas, o tumor estava mais ou menos estável. E aí, então, subiram a dose para 800 miligramas de imatinib e o tumor começou a regredir. And imatinib is used today to treat desmoid tumor. E, inclusive, hoje se utiliza imatinib para tratar tumores desmoides. More commonly, a therapy called sorafenib is used. Mas, mais comumente, um tratamento chamado sorafenib é utilizado. Sorafenib is similar to imatinib, but was studied in a randomized phase 3 study for desmoid tumor patients. O sorafenib é, de certa forma, similar ao imatinib, mas, em contrapartida, já foi estudado em um ensaio clínico randomizado com pacientes de tumor desmoide. The patients on the clinical trial who receive, so let me just say it, 40% of the patients on the clinical trial treated with sorafenib had marked shrinkage of their tumor. 40% dos pacientes nesse ensaio clínico randomizado que receberam o sorafenib tiveram uma regressão importante dos seus tumores. Additionally, 20% of the patients randomized to placebo had shrinkage of their tumor. Adicionalmente, 20% dos pacientes que estavam tomando placebo também tiveram uma regressão do tumor. So there's a couple of important concepts worth discussing here. Então, existem alguns conceitos que são importantes discutir aqui. One important concept is spontaneous regression. E um conceito importante é a regressão espontânea. Anytime we see a newly diagnosed desmoid tumor patient at Sylvester, we always watch and wait as the initial approach. Então, sempre que a gente vê um paciente novo com tumor desmoide aqui no Sylvester Cancer Center, a primeira coisa que nós fazemos é observar inicialmente. The reason we watch and wait is because of the randomized study where 20% of patients have spontaneous regression. E a razão que a gente faz essa observação inicial é que 20% desses pacientes no estudo clínico randomizado tiveram uma regressão espontânea do tumor. Another important concept from this case is the risk of second malignancies. E outra coisa que é importante levar em conta é o risco de algum outro tumor secundário. For instance, we know that patients with desmoid tumor are increased risk for getting gastrointestinal stromal tumor. Por exemplo, sabemos que pacientes com tumor desmoide têm um risco aumentado de ter um tumor GIST. PhD student working with me did a series of 28 patients who both had desmoid tumor and GIST. Por exemplo, teve um aluno de PhD que trabalhava com o Dr. Trent
que fez uma série de 28 pacientes que tinham os dois tumores, o tumor desmoide e o tumor giste. And in these 28 patients, we found a non-random association of the two cancers. E entre esses 28 pacientes, percebemos que a associação desses dois tumores não era ao acaso. Okay, so that just brings up another risk factor for desmoid tumor I wanted to mention. E isso traz outro fator de risco que eu também gostaria de falar agora. And that's the study by Dr. Costa that I mentioned earlier. E esse é o estudo pelo Dr. Costa, que no caso sou eu, que eu falei anteriormente. With two other Brazilian co-authors on the study. Que também tem dois outros coautores nesse estudo que são brasileiros. They discovered that there is a non-random association between desmoid tumor and breast implants. Eles mostraram que tem uma associação, não ao acaso, de tumores desmoides e implantes mamários. It's not clear whether there's a certain type of implant that causes a higher risk. Não é certo se é algum tipo de implante em específico que causa o risco. It's also not clear whether the surgery itself is the risk factor of desmoid tumor or the implant or the combination. Ou se é a cirurgia para colocar o implante, ou se é o implante por si só, ou a combinação da cirurgia com o implante. All right, so we'll talk a little bit about the diagnosis, the molecular diagnosis of desmoid tumor, which can be mistaken for GI stromal tumor, schwannoma, scar tissue, a number of other different situations. Então vamos falar um pouco mais dos estudos moleculares no tumor desmoide, que pode ser confundido com várias outras coisas, por exemplo, schwannoma. For instance, the most important molecular protein to be tested by immunohistochemistry is beta-catenin at the far left. A coisa mais importante para testar nos tumores desmoides é a presença da beta-catenina, que a gente consegue ver ao lado esquerdo. Importantly, PDGF receptor and PDGF are also often overexpressed in desmoid tumor. Interessante que também algumas vezes o PDGF também pode estar expresso nos tumores desmoides. The protein PDGF receptor is a target of imatinib and sorafenib, and maybe the reason that they're effective. Essa proteína, esse PDGFR é um alvo tanto do imatinib quanto do sorafenib, e talvez seja por isso que os tumores desmoides respondem a essas drogas. Estrogen receptor, the third one from the right, can also be expressed in desmoid tumor. Receptores de estrogênio, que está à nossa esquerda, também podem estar expressos no tumor desmoide. And could explain the occasional activity of anti-estrogen therapy. E talvez isso explique porque os tumores desmoides respondem a tratamentos hormonais. Chemotherapy can be effective too. So this is a patient, standard chemotherapy can be effective in desmoid tumor also. Tratamento quimioterápico convencional também pode ser efetivo em tumores desmoides. This patient has at the top left panel on the far left has a large tumor inside the abdomen. Tudo à esquerda, a gente consegue ver um paciente com um tumor desmoide bem grande dentro do abdômen.
and you can see the tumor markedly decrease in size over 2 years. E a gente consegue ver que o tumor regrediu de forma considerável em 2 anos. In fact, I still see this patient today, and there is no detectable desmoid tumor remaining. Inclusive, eu ainda estou vendo esse paciente e a gente não consegue mais nem detectar o tumor desmoide. One chemotherapy option is called methotrexate and vinblastine. Tipo de opção de quimioterapia se chama metotrexate e vinblastina. Another therapy option is anti-estrogen therapy based on the presence of the estrogen receptor. Outra opção é tratamentos contra o estrogênio, visto que a gente tem esses receptores de estrogênio no tumor. The bottom 2 cases were negative because those series were looking at estrogen receptor alpha instead of beta. E na parte de baixo dessa tabela, a gente tem 2 estudos que não conseguiram identificar os receptores de estrogênio nos tumores desmoides, mas isso é porque eles estavam olhando uma variante alfa em vez da variante beta. So again, it's important to have an expert pathologist involved in all desmoid tumor patient care. E por isso, eu reitero que é importante ter um patologista experiente em tumores desmoides no cuidado do paciente. I'm just going to, yeah, that's all. That's all that I had to say about the biology of desmoid tumor and some of the systemic therapies that take advantage of the molecular biology. I think the most promising new agent on the horizon is nirogacestat. Então, isso é tudo que eu queria falar sobre a biologia dos tumores desmoides e dos tratamentos sistêmicos que envolvem esta biologia. E eu acredito que um dos tratamentos mais promissores que está sendo desenvolvido é o nirogacestat. Maravilhoso. Marvelous. Thank you all, and appreciate the opportunity to discuss desmoid tumor, and I appreciate all of your time today. Obrigado por todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo tumores desmoides e pelo tempo de vocês. Eu achei interessantíssimo esse estudo em que mostra que 40% dos pacientes que tomaram o sorafenib tiveram uma redução importante, mas que os que tomaram placebo também tiveram uma redução de 20%. Então, isso explica, né, a gente ter que, assim, essa recomendação para a gente primeiro acompanhar antes de tomar qualquer decisão. I found marvelous this study where you cited that 40% of patients which received sorafenib, they had a marked reduction of their tumors, but at the same time, 20% of the patients who received placebo, they also had a reduction of their tumors. And then that's why they always recommend initially to have like a brief period of observation in desmoid tumors. Correct. E que é algo que a gente fica meio receoso, né? Como assim? Não vai fazer nada? A gente vai ficar aqui só olhando, é isso? And then that's something that from the patient side, we get a little bit nervous. How are we not going to do anything about this? We're just going to be here and just like observing our tumor grow? Yes, that's true. That's why we do a short interval MRI, usually at 2 months or 3 months. And if it's in the extremity, we monitor it by physical examination. É por isso que a gente faz a ressonância em intervalos curtos de tempo, de 2 a 3 meses, e também se é numa parte mais como uma extremidade, a gente consegue avaliar só pelo exame físico também. Que perfeito. Bom, doutora, nós temos mais um tempo com o Dr. Trent para a gente fazer algumas perguntas. Dr. Filipos, tem algumas perguntinhas. Okay, Dr. Trent, if we have some time, we have some questions for you.
Tem que... vamos Let's lá. go, then. O Ronaldo perguntou sobre o sequenciamento do gene APC, se ele define se trata de mutação do APC hereditário ou não, e qual é o exame para melhor mapear essa carga genética. Okay. So if we sequence the APC gene, can we find out if that is like a hereditary mutation or a sporadic one? And if that is not the case, how can we find the genetic heritage of a person? If it's hereditary APC, the patient is usually young, like in their 20s, and there's almost always a very strong family history of colorectal cancer and desmoide tumor in their relatives. Se a gente tem um paciente que tem a mutação APC de forma hereditária, geralmente é um paciente bem mais jovem, por exemplo, 20 anos, e costuma ter uma história familiar muito, muito forte de câncer coloretal na família. E os exames são os exames que, colonoscopia, esses exames, ou tem algum específico? O pessoal do grupo faz muito aquele invite, né, para fazer a carga genética. Esse é o exame mais indicado? So she's asking about what kind of like exams are indicated in those kind of patients. She said that a lot of people in the group do like a whole genome sequencing. I think the commercial name is called Invite, and they also undergo frequent colonoscopies. Yeah, if there is a concern for Gardner syndrome, doing a colonoscopy would be indicated. Sim, claro, se existe qualquer suspeita de ter uma síndrome Gardner, o paciente está indicado em realizar colonoscopias. Gardner's is APC. A síndrome de Gardner é por causa de uma mutação no APC. If a patient has beta-catenin mutation, they're older, there's no family history, the colonoscopy shows no polyps, then they don't have Gardner syndrome and they don't need routine colonoscopy. Se eles têm uma mutação na beta-catenina, eles geralmente são mais velhos, eles geralmente não têm essa história familiar de câncer, e aí, nesse caso, eles não necessitam uma colonoscopia frequente. Perfeito. Bom, o Clenon perguntou aqui para a gente se os tumores desmoides em pessoas com PAF, nesse caso, se é indicada essa vigilância ativa, né, ou se tem alguma possibilidade do tumor regredir sozinho. So, in patients with FAP, do we still opt for this initial observation? Is there a probability of a regression in those patients? That's a very good question that I don't know the answer to. Essa é uma pergunta muito boa que eu não sei a resposta. Sounds like a new project for Dr. Costa. Esse é um projeto novo para eu tocar. Clenon, você foi convidado para ser o cobaia do Dr. Costa, hein? Sim. Legal, ele aproveitou e perguntou também sobre o tempo, né, de fazer efeitos remédios. For example, a treatment with like tamoxifen and Sulindac, how long does it take to start taking effect? Generally, with desmoid tumor, treatment responses are somewhat slow most of the time. Geralmente, em tumores desmoides, a resposta aos tratamentos é bem devagar mesmo. Whether it's tamoxifen, Sulindac, or chemotherapy, or sorafenib, we generally give it time. Seja com qualquer tratamento, seja Sulindac, tamoxifeno ou sorafenib, a gente tem que dar bastante tempo. Even if there's a little bit of growth initially, we continue treatment. Mesmo que tenha um crescimento inicial no começo, a gente pode continuar com o mesmo tratamento. Porque ele demora, né? Ele tem essa demora maior, né? A dar essa resposta, né? Isso. Interessante isso, porque tem alguns pacientes porque gera uma certa ansiedade, né? Da gente querer começar o tratamento em 2, 3 meses, na próxima
ressonância já ter o resultado do tumor menor. Exatamente, isso é muito bacana para a gente ter paciência, né? Yeah, we get very anxious. We start a treatment and we are expecting in 2 or 3 months in our next MRI that it will be smaller, but yeah, we have to get a little bit more patient in those cases. Vou fazer uma perguntinha aqui, talvez seja meio capciosa. Eu queria saber como funciona no Sylvester Cancer Center, quando eles recebem esse paciente de tumor desmóide, se tem o costume de fazer o mapeamento do desmóide ou é de outra forma? So she's asking, at Sylvester Cancer Center, when they have a new patient with a diagnosis of desmoid tumor, do they usually do like genetic sequencing, or they select specific cases to do those? We generally do genetic sequencing. Normalmente, sim, a gente faz sequenciamento genético. If it's APC, we would then do a colonoscopy, a baseline colonoscopy. E se por acaso a gente identifica uma mutação APC, aí a gente recomendaria a colonoscopia. Entendi. Nós temos mais um aqui, que foi a Clarice quem fez, porque os tumores desmóides que não têm receptor de estrogênio podem responder ao tamoxifeno. Olha, a casquinha as perguntas estão lá em cima, né? Alto nível essas perguntas. Casquinha de banana. Yeah. So she's asking why patients without estrogen receptors can also respond to the tamoxifen. Yeah, it's thought to be estrogen receptor beta and not estrogen receptor alpha. Então é possível que seja essa subunidade dos receptores de estrogênio, talvez pela subunidade beta e não a subunidade alfa. Most pathologists use estrogen receptor alpha antibody because it's the common one in breast carcinoma. E acaba que os patologistas acabam testando a subunidade alfa, porque geralmente é isso que eles fazem para o tumor de mama, que é o que mais se testa esse tipo de receptor de estrogênio. Nossa, isso é óbvio. Mind-blowing. Mind-blowing. Interessante. A Flá fez uma pergunta aqui bem interessante, se é aconselhável fazer PET scan, porque aqui no Brasil, pelo nosso grupo, assim, o que a gente tem acompanhado, né, Ká, não é um exame muito corriqueiro. E a gente viu sobre nosso último encontro, né, sobre esse detalhe, que às vezes o tumor está do mesmo tamanho, mas ele tem menos ativo, né? Menos ativo. So they're asking if there's a role for PET scans in desmoid tumor, because usually in our group, we don't see a lot of patients undergoing PET scan, but in one of our previous sessions that we had here, they also showed a tumor on a PET scan that, although it didn't shrink in size, it showed to be less active on the PET scan. So they're actually asking, what is the role of PET scans on desmoid tumors? We, at Sylvester, we almost never do PET scan. A gente quase não faz PET scan no Sylvester. You can see, it's true that you can see no change in size and decreased uptake on PET scan sometimes. É verdade que você pode ter o mesmo tamanho e diminuir só a atividade, e você consegue ver isso no PET scan. But you also see the same thing when it's a CT scan or an MRI done with contrast. Mas você consegue ver o mesmo efeito, mais ou menos, quando você usa uma tomografia ou uma ressonância. And so for instance, MRI is probably the best test because you see decreased contrast enhancement and you also see T2 signal changes. E provavelmente a ressonância é o melhor exame, porque você consegue ver a diminuição no brilho pelo contraste, e quando eles usam uma fase específica na ressonância, que se chama T2, também consegue ver a diminuição da atividade do tumor. O tal do T2, né, que a gente fica lá
não, imagens em T2 e a gente sem entender, certo? Parte técnica, né? So they're reporting that they always like read their report, their MRI's report, and they always see like the tissue images. Sim. Olha lá, Cá, o Fabrício perguntou por que alguns pacientes têm resposta com redução do tumor ao pazopanib por um tempo e depois ele volta a crescer. Why some patients have their tumor respond to pazopanib, and after a while it starts growing again? Pazopanib is similar to sorafenib and imatinib. Pazopanib é mais ou menos parecido com o imatinib e o sorafenib. Mas depois que a pessoa faz o tratamento, pode acontecer da pessoa ficar homogênea com tumor do mesmo tamanho fazendo esse tratamento ou diminuir e depois de um tempo o tumor volta a crescer? And is there a probability that after like initial shrinkage it's more or less stable and then it starts like growing again? That's certainly always a risk. Esse risco sempre existe. Perfeito. Sim, e agora eu acho que estamos finalizando aqui. Nas últimas. Tem uma paciente que isso é uma pergunta várias pessoas fazem essa pergunta. Existe a possibilidade da gente ter o diagnóstico do tumor desmóide, fazer o exame, não ter nenhuma relação com Gardner ou com PAF, e depois de um tempo desenvolver essa relação? Okay. If you can like have a patient that has a diagnosis of desmoid tumor and they don't have FAP, is there a probability that they can develop FAP in the future? Not the probability is very low, essentially zero, if they have beta-catenin mutation and a negative colonoscopy. A probabilidade é, digamos, praticamente zero se ele tiver uma mutação na beta-catenina e uma colonoscopia normal. And even a negative colonoscopy and lack of family history of colon cancer would make it very, very low chance. E se você tem uma colonoscopia que não mostra nada e você não tem um histórico familiar de câncer coloretal, a probabilidade também é muito baixa. And then if there's any doubt, you do the germline test. And if the germline test is negative, then you're not going to get Gardner's. E aí, se tiver qualquer dúvida, dá para fazer o sequenciamento genético, e se ele for negativo, você não vai ter Gardner. Que bom. Maravilha. Boa notícia. E agora o último. O Clenão ficou perguntando se o centro de medicina faz consultas ou se estudos ou para estrangeiros, como é que funciona? Ou seja, a Clenão está se chamando, né? Está se ligando. So he's asking if Sylvester Cancer Center enrolls like foreign people in clinical trials and if it also sees like international patients. Yes to both. Sim, para as duas questões, a gente faz estudo e também vê pacientes estrangeiros. Vai-se embora, Clênio. Pode vir. É um barato. Bom, eu acredito que finalizamos as perguntas, então, em nome da associação, Felipe, eu até quero que você, por favor, transmita ao Dr. Trent. Muito obrigada, né? É muito importante a gente trazer quanto mais informação, esse é o propósito do nosso mês, que os pacientes tenham informação até para conseguir conversar a melhor direção, né, no tratamento com os médicos, e essa live vai ficar gravada no YouTube. É importante a gente, no mesmo link que a Cá sempre lembra, né? É importante a gente ter as pessoas online, claro que é legal assistir depois, mas a gente insiste de estar online para ter essa troca e para a gente ter as questões, as perguntas e as respostas com a disponibilidade do médico, que com certeza não são médicos que a gente tem acesso com facilidade, né? Então isso faz toda a diferença para a gente, né? Então a gente gostaria de agradecer mais uma vez, Dr. Filipos, pela tradução incrível, né, por estar junto com o nosso grupo, e Dr. Trent, mais uma vez,
Muito obrigada, né, Carol? She thank you for being here. She said that this video is going to be recorded and it's going to be uploaded on YouTube on the same link, but she thinks it's very important for the patients to be here at the same time where it is happening live. So if they want, they can ask you questions. And then she thanked again me and she thanked you for being here. And she also said this helps a lot the patients when they are seeing their doctors because they have more information to kind of discuss with them. And it's not always that they have like a doctor such as you to ask those kind of questions. Sim. Well, I'd like to thank them for the opportunity and the invitation to discuss our approach to desmoid tumor. Ele quer agradecer a oportunidade e o convite para discutir a abordagem dele aos tumores desmoides. Muito bom. E aí eu vou pegar o gancho da imagem, né, que foi uma das últimas perguntas que a gente fez aqui, e falar que na próxima semana a gente vai ter uma live sobre imagem tumor desmoide, né, essa análise. E aí já vou passar aqui a nossa programação, né, da próxima semana. Sexta, sábado e domingo, nesse mesmo horário, 19 horas, nós vamos transmitir, sexta, sábado e domingo, 19 horas. Na sexta, a gente vai falar com o Dr. Rodrigo Bobo sobre crioablação, uma oportunidade muito boa para a gente conhecer mais esse tratamento. Travou a Carol. Travou. No sábado, dia 18, a gente vai ter o Dr. Paulo M. Anolito. Ele vai falar sobre a importância dos exames de imagem no laudo e na verificação, né, na ressonância. E dia 19, a gente vai ter uma nutricionista, que é a Laís Murta. Ela é especialista em doenças autoimunes e doenças do intestino. E ela vai trazer como a gente pode ajudar com a alimentação para a gente ter menos efeitos colaterais, tanto no tratamento, na quimioterapia, toda essa parte. Depois a gente tem até dia 26, mas a nossa programação toda está lá no Instagram, é só a gente estar junto, né? Yeah. É isso. So they were just telling what are the next sessions they're going to have with like radiology, and they're also going to have one with like a dietitianer, and they're going to have one to talk about cryoablation. Great. Thank you, Dr. Trent. Obrigada, Dr. Costa. Até a próxima. Nos vemos semana que vem. Muito obrigada. Boa noite. A gente vai ficar com o nosso vídeo de sempre. Have a good night. Um abraço. Thank you. Good night. Você foi chegando sem avisar, se arrumou, se aconchegou, encontrou seu lar, buscou o meu amor. Pode ficar, mas fica quieto, pra gente caminhar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar. Vamos ser felizes, cantar, sorrir, pros outros alegrar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar. Vamos ser felizes, dançar.
a sorrir, pros outros se alegrar. A caminhada é dura, mas dá pra aguentar.